Meu nome é Dário Monteiro. Nasci e cresci nesta terra, moldado pelo calor e pelo murmúrio constante das águas do Rio Negro. Quando criança, o rio era meu refúgio, e na juventude, minha aventura. Entre redes de pesca, botes de madeira e o silêncio pesado da mata, passei boa parte da minha vida acreditando que conhecia cada curva, cada segredo escondido nas suas margens. Foi em uma tarde de julho, em 1984, que comecei a questionar essa certeza. Naquele dia, eu e dois amigos de longa data, João e Mateus, decidimos explorar uma área pouco visitada do Ponta Negra. Havia boatos, sussurros trocados no mercado e nas tabernas sobre um canto que emergia da floresta próxima. Alguns diziam que era o vento, outros que eram os espíritos antigos do rio chamando por companhia. Nós, jovens e tolos, encaramos o rumor como um convite irresistível. Ao anoitecer, armamos um pequeno acampamento à beira da água. O silêncio ali era diferente, mais denso, como se o próprio ar carregasse um peso invisível. Durante a madrugada, o som começou. Era um lamento distante, quase imperceptível no início, mas logo se transformou em uma melodia que parecia vibrar dentro de nós. João, sem dizer uma palavra, levantou-se como se fosse guiado por algo além de sua vontade e caminhou em direção à mata. Nós o chamamos, mas ele parecia surdo aos nossos apelos. Quando percebemos, João já havia desaparecido entre as árvores. João desapareceu diante de nossos olhos, engolido pela escuridão como se nunca tivesse existido. Eu e Mateus nos entreolhamos, sem saber o que fazer. O silêncio que se seguiu foi aterrador, quebrado apenas pelo som abafado das ondas acariciando a margem. Pegamos nossas lanternas e seguimos apressados na direção em que ele havia sumido, chamando seu nome repetidamente. A trilha improvisada era traiçoeira, repleta de galhos e raízes que pareciam agarrar nossos pés a cada passo. No meio do caminho, encontramos a lanterna de João, caída e trincada, mas sem nenhum sinal dele. A sensação de que algo estava profundamente errado crescia em meu peito, mas seguimos adiante. A melodia continuava, agora mais baixa, como se estivesse nos espreitando, provocando. Foi então que os sussurros começaram. Não vinham de um lugar específico, mas pareciam flutuar ao nosso redor, penetrando nossos ouvidos como se fossem nossos próprios pensamentos. Voltem, parem, corram. Eram palavras desconexas, sussurradas em um ritmo hipnótico. Olhei para Mateus e vi o mesmo pânico que sentia refletido em seus olhos. Decidimos recuar. Caminhamos de volta para o barco em silêncio, mas o sentimento de estarmos sendo observados não nos abandonou. Quando finalmente avistamos o rio, algo mexeu na água. Não era o reflexo da lua, nem o movimento natural das ondas. Uma forma escura se deslocava lentamente, acompanhando nossos passos na margem. Senti o frio subir pela espinha e sussurrei para Mateus: "Não olhe para trás." Conseguimos deixar o Ponta Negra antes do amanhecer, mas o alívio de estar longe do rio foi breve. No barco, o silêncio de Mateus era inquietante. Ele não pronunciava uma palavra, apenas olhava fixamente para o horizonte, como se ainda estivesse vendo algo que eu não podia enxergar. De volta a Manaus, tentamos retomar a rotina, mas algo havia mudado. Eu não conseguia dormir sem sonhar com aquele canto. À noite, ele parecia ecoar pelas paredes de minha casa, mesmo estando a quilômetros do rio. Mateus estava pior. Dias após nossa volta,
Ele adoeceu repentinamente. Sua pele ficou pálida e seus olhos fundos, como se tivesse envelhecido anos em questão de dias. Uma noite fui visitá-lo. A casa estava escura e abafada, com um cheiro estranho, de madeira molhada. Encontrei-o no quarto, deitado, murmurando palavras que eu não conseguia entender. A princípio pensei que estivesse delirando, mas os sons tinham um ritmo, uma cadência que me parecia familiar. Foi então que percebi. Ele estava repetindo o mesmo canto que ouvimos no rio. Desesperado, decidi procurar a família de João para contar o que havia acontecido. No entanto, ao chegar lá, fui recebido por algo que gelou meu sangue. Eles haviam começado a ouvir a melodia também. Contaram que nas madrugadas, sons inexplicáveis vinham das margens do rio e que às vezes sentiam como se João estivesse por perto, mas nunca o viam. Era como se aquele canto tivesse nos marcado a todos, deixando um vestígio invisível, mas impossível de ignorar. O tormento causado pelo canto não diminuía. Cada noite parecia mais pesada, e as visões de sombras dançando à beira do rio começaram a invadir até mesmo meus momentos de vigília. Mateus, agora irreconhecível, piorava a cada dia. Eu sabia que precisava de respostas e, sem mais opções, procurei ajuda fora do comum. Lembrei-me de um pajé, uma figura respeitada na região, conhecido por lidar com os mistérios da floresta e do rio. Depois de alguma insistência e uma longa caminhada pela mata, encontrei sua pequena casa de palha, escondida entre árvores centenárias. Ao cruzar a entrada, fui recebido por um olhar que parecia ver além de minha presença física. Ele não perguntou por que eu estava ali. Parecia já saber. Contei-lhe sobre o desaparecimento de João, o canto e o que vinha acontecendo desde aquela noite. O pajé escutou tudo em silêncio, seus olhos fixos no chão de terra batida. Quando terminei, ele pegou um pequeno pote de argila e começou a desenhar símbolos no chão com um pó branco, enquanto murmurava em sua língua. Vocês ouviram o chamado de um espírito antigo, ele disse finalmente. É um guardião do rio, amaldiçoado há séculos por proteger estas águas de invasores. Sua dor se transformou em obsessão, e agora ele busca companhia para sua eternidade solitária. Quem ouve seu canto, carrega sua marca e nunca mais é deixado em paz. O peso de suas palavras me fez estremecer. Perguntei se havia uma maneira de reverter aquilo, de salvar Mateus e a mim mesmo. Ele me olhou com seriedade e entregou-me um pequeno amuleto feito de ossos e pedras. Isso o protegerá, mas é temporário. Para se livrar dele, você precisará voltar ao rio e enfrentá-lo. Somente ao encará-lo diretamente poderá quebrar o vínculo. Mas lembre-se, ele sempre exigirá algo em troca. Saí da casa do pajé com o amuleto pendurado no pescoço e um aperto no peito. A ideia de voltar ao Ponta Negra era aterradora, mas eu sabia que não tinha outra escolha. O espírito não descansaria, e eu também não. O rio estava calmo quando comecei a travessia, mas a paz que ele aparentava era enganosa. Carregava comigo o amuleto do pajé e uma coragem que eu fingia sentir. O barco era pequeno, e cada remada parecia me aproximar não só do Ponta Negra, mas de algo muito mais profundo e antigo. Quando alcancei a área onde João desapareceu, o cenário mudou. Uma névoa espessa se ergueu das águas, cobrindo tudo ao redor. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo som das ondas batendo contra o casco do barco. Então,
O canto começou novamente. Não era mais um murmúrio distante, mas uma melodia clara, vibrante, como se as próprias águas cantassem. As figuras apareceram primeiro nas bordas da névoa, sombras que dançavam lentamente sobre a superfície do rio. Suas formas eram indefinidas, humanas, mas fluidas, como se feitas de água. Elas giravam em um ritmo hipnótico, cada movimento sussurrando algo em minha mente. O amuleto em meu pescoço esquentou e senti que ele era a única coisa me mantendo lúcido. De repente, o rio se agitou. Uma sombra colossal emergiu das profundezas. Uma figura imponente que parecia parte da água e parte da noite. Seus olhos, brilhando como dois faróis, fixaram-se em mim. Uma voz que não era som, mas um peso em minha mente, ecoou. Faça sua escolha, exigiu a presença. Suas palavras não precisavam de explicação. Ele queria algo, e eu sabia que o preço seria alto. A sombra pairava sobre mim, gigante e imponente, como se o rio inteiro tivesse assumido forma para me julgar. Sua voz, um peso esmagador em minha mente, repetiu a sentença. Faça sua escolha. Eu sabia o que ele queria. Desde o início estava claro que a melodia não era apenas um chamado, mas uma armadilha. Ele exigia algo em troca, uma vida. A ideia de oferecer a alma de outra pessoa me atravessava como um punhal, mas as imagens de Mateus, definhando lentamente, e da família de João, atormentada pela melodia incessante, não me deixavam outra opção. Lembrei-me do que o pajé havia dito. O amuleto me protegeria, mas era apenas um escudo temporário. Segurei-o nas mãos, sentindo seu calor pulsante, e uma ideia desesperada surgiu. Se o amuleto era um símbolo de ligação ao mundo físico, talvez pudesse servir como uma ponte entre mim e a entidade. Eu ofereço isto, disse, minha voz trêmula, enquanto erguia o amuleto. É tudo o que tenho, minha própria ligação com este mundo. A entidade se aproximou, seus olhos brilhantes fixos no pequeno objeto em minha mão. Por um instante tudo ficou em silêncio, e então uma corrente de água escura se ergueu, arrancando o amuleto dos meus dedos. Senti como se algo fosse arrancado de mim também, uma parte que eu não podia nomear. O espírito recuou, a forma colossal dissolvendo-se lentamente na névoa. O canto cessou e o rio ficou em completo silêncio. Eu sabia que aquilo não era uma vitória, mas apenas um adiamento. O preço ainda estava sendo calculado, e as consequências viriam, cedo ou tarde. Quando voltei para Manaus, não havia celebração, apenas o alívio silencioso de estar vivo. Mateus começou a melhorar quase imediatamente, e a família de João relatou que o canto misterioso havia cessado. Mas para mim, o silêncio trazia outro tipo de peso. Não conseguia afastar a sensação de que algo havia ficado para trás no rio. Era como se uma parte de mim, invisível e indefinível, tivesse sido arrancada junto com o amuleto. Passei a evitar o Ponta Negra, mas às vezes, por necessidade ou curiosidade mórbida, acabava passando próximo às suas margens. Toda vez que o fazia, via as sombras dançando sobre a água, as mesmas formas fluidas que testemunhei naquela noite. Elas se moviam com a mesma cadência hipnótica, como se me lembrassem do pacto incompleto. Embora o canto não ecoasse mais em meus ouvidos, as marcas daquela experiência permaneceram gravadas em minha alma. Vivi o resto da minha vida carregando esse peso, uma cicatriz invisível que me afastava dos outros e das águas que um dia amei.
O Ponta Negra nunca mais foi apenas um rio para mim. Tornou-se um espelho sombrio, refletindo o que perdi e o que nunca mais poderei recuperar. Meu nome é Antenor Bastos. Tenho 67 anos e sou pescador de nascença. Nasci em Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas, mas desde jovem me criei em Manaus, onde o rio nunca deixou de ser minha casa. Há anos vivo sozinho numa palafita na orla da cidade, distante da agitação e do barulho que a transforma em um amontoado de concreto e luzes. O som do rio é meu único companheiro agora. E confesso, não me incomodo com isso. O rio, que já foi meu sustento, meu abrigo, minha razão de viver, também carrega as memórias mais densas da minha vida. Lembro-me com clareza de 1978, quando um acontecimento naquela Ponta Negra mudou para sempre a minha percepção do mundo. Naquela época, eu ainda era jovem, e a vida de pescador parecia tão simples quanto a imensidão das águas que conhecia. Trabalhava desde a madrugada até o sol se esconder, e, em meus momentos de descanso, gostava de ouvir os mais velhos falarem sobre as coisas do rio. Mas ninguém nunca contou o que encontrei naquela noite. As pessoas da cidade costumam falar que o rio guarda segredos. Alguns acreditam que ele é mais do que água e peixe. Eu, que sou simples, sempre duvidei dessas histórias. Mas foi na Ponta Negra, naquela noite comum, quando o rio me mostrou algo que nunca imaginei existir, que eu entendi que há muito mais nesse mundo do que aquilo que podemos ver. O que encontrei naquela noite, meu amigo, deveria ter permanecido enterrado para sempre. O que vi, no entanto, vou contar em outro momento. Era uma manhã de céu nublado, quando o vi pela primeira vez. Estava pescando perto da margem da Ponta Negra, onde o rio se alarga, e a brisa fria fazia as águas parecerem inquietas. O som das minhas redes sendo puxadas era interrompido apenas pelo barulho do remo cortando a água. Então, de repente, apareceu um barco, cortando o silêncio da manhã. Não era um barco de pesca comum. Era pequeno, com madeira desgastada, como se tivesse atravessado mais tempestades do que deveria. E nele estava o homem. Ele não olhou diretamente para mim quando se aproximou. Seus olhos, escuros e profundos, pareciam olhar para o fundo do rio, como se ali estivesse sua verdadeira intenção. Seu rosto, marcado pelo tempo, era difícil de definir. Tinha o aspecto de quem havia viajado muito, de quem havia visto coisas que não cabiam em palavras. Não disse nada quando o bote encostou na beira. Apenas me observou com uma intensidade desconfortável. Estou atrás de algo perdido, foi o que ele disse por fim, com uma voz rouca e abafada, como se suas palavras tivessem sido engolidas pelas águas do rio. Seu olhar passou por mim e se fixou nas águas escuras à minha frente. Não parecia procurar peixe, mas algo mais. Algo profundo. Aquela resposta tão vaga me fez franzir a testa. O rio aqui tem muitos segredos, mas era estranho ver alguém que parecia tão desconectado de tudo ao redor. Ele não parecia temer o rio, ao contrário de muitos que sentem o peso das histórias antigas. Mas havia algo na forma como ele falava que me inquietava, algo nas suas palavras não ditas. Eu sabia que, de alguma forma, ele estava ligado ao que o rio esconde, e eu estava curioso demais para virar as costas. Nos dias que se seguiram, eu o observei de longe, sem saber se deveria me aproximar mais.
O forasteiro não se mostrava muito interessado em conversar, mas havia algo na sua presença que me atraía, como se a curiosidade fosse uma força invisível que me empurrava para perto dele. Em uma dessas noites, vi-o voltando para o mesmo ponto onde o rio se alarga, perto daquelas águas mais profundas que sempre me causaram um certo desconforto. Normalmente eu evitava pescar por ali. O rio, embora calmo, tem suas zonas escuras, onde ninguém se atreve a ir. Mas o homem parecia saber exatamente onde queria lançar suas redes. E foi ali que algo estranho aconteceu. Enquanto ele puxava a linha, a água começou a se agitar, de uma maneira que não parecia natural. As ondas eram mais intensas do que o vento podia explicar, como se algo estivesse mexendo debaixo da superfície. Eu podia ouvir os sons abafados que vinham das profundezas, como sussurros distantes, e por um momento, até os pássaros e os outros sons do ambiente pareciam ter cessado. O forasteiro olhou para as águas, então para mim, com uma expressão de apreensão. "Não se deve pescar aqui", ele disse, a voz mais baixa do que de costume. "Esse é um lugar proibido. O rio guarda coisas que não devem ser tiradas." Aquelas palavras caíram no ar como pedras pesadas. Eu não sabia o que ele queria dizer, mas algo naquele silêncio carregava um peso imenso, algo que não podia ser ignorado. Naquela noite de lua cheia, o ar estava tenso. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Algo que já estava se acumulando nas águas profundas do rio, esperando o momento certo para se revelar. O forasteiro, mais uma vez, me chamou para pescar naquele local proibido e, embora uma sensação estranha se apertasse no meu peito, eu fui. O barco balançava de forma inquietante enquanto remávamos juntos. O silêncio era profundo, apenas quebrado pelo som do remo, cortando as águas, e o farfalhar das folhas nas árvores ao longe. A lua cheia refletia nas águas escuras, que pareciam quase sólidas, como se o rio estivesse vivo, observando-nos. Quando chegamos perto da área onde o forasteiro havia insistido para lançar as redes, algo aconteceu. Uma agitação violenta tomou o rio. As águas começaram a se levantar, como se uma força invisível estivesse empurrando o curso do rio para fora de seu caminho. O barco foi sacudido com tal intensidade que quase viramos. O forasteiro, em pânico, tentou segurar a borda, mas seus olhos estavam fixos na superfície, onde algo estranho começava a emergir. Eu vi então, no fundo do rio, algo que me fez gelar a espinha. Um vulto humanoide, com olhos vermelhos como brasas, olhava diretamente para mim. Seus olhos eram profundos, impossíveis de descrever, e parecia que ele me reconhecia. O forasteiro, paralisado de medo, tentou gritar, mas a sua voz foi engolida pelo som das águas. De repente, algo o puxou. Não era um puxão de correnteza, era uma força maior, uma mão invisível que o arrastou para o fundo. Fiquei ali, imóvel, não sabia o que fazer. O medo me impediu de agir. E quando a calmaria voltou, eu estava sozinho no barco. O forasteiro já não estava mais lá. Voltei para a margem, o coração batendo descontrolado, e as imagens daqueles olhos vermelhos perseguiam minha mente. Eu sabia que, de alguma forma, o rio tinha mostrado sua face sombria, e eu era o próximo. Quando o forasteiro desapareceu, eu me vi confrontado com um vazio inquietante. O rio, com sua calma enganosa, parecia esconder algo mais profundo do que eu estava disposto a admitir. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? O que foi aquela força que arrastou o homem para o fundo?
O que ele buscava e o que o rio queria esconder? As perguntas me consumiam, e o medo que antes parecia distante, agora se aproximava a cada passo. Decidi que precisava entender o que estava acontecendo. Comecei a conversar com os moradores mais antigos da cidade, aqueles que, como eu, haviam passado uma vida inteira convivendo com o rio e suas histórias. Alguns olhavam para mim com receio, outros preferiam o silêncio. Mas uma coisa era certa: todos sabiam mais do que estavam dispostos a dizer. Finalmente, uma velha pescadora que havia vivido nas margens do rio desde a infância falou. Ela me contou sobre uma lenda antiga, algo que muitos tentavam esquecer. O rio não é só água, jovem. Ele é uma barreira entre este mundo e outro, disse ela, com os olhos fixos em algum ponto distante, como se temesse suas próprias palavras. Antigamente, os espíritos que protegem o fundo do rio tinham uma missão: guardar algo que nunca deveria ser encontrado. Mas há quem busque, há quem queira tirá-lo de lá. Fiquei em silêncio, absorvendo as palavras da mulher. A ideia de uma maldição antiga, de espíritos guardiões e segredos soterrados no fundo do rio, me arrepiou. E o forasteiro? Ele sabia disso tudo? O que ele estava realmente procurando? Cada pedaço dessa história parecia se encaixar de maneira inquietante. Eu precisava saber mais, mesmo que o medo me dissesse para parar. Naquela noite, eu sabia que não podia mais ignorar o que o rio estava tentando me mostrar. O medo que antes me paralisava, agora me impulsionava, como se uma força invisível me chamasse para a escuridão. Eu não poderia mais viver com as perguntas sem respostas. O forasteiro, os espíritos, a maldição, tudo isso me perseguia e eu precisava entender o que realmente se escondia no fundo daquele rio. Preparei meu barco e segui em direção àquela área proibida, onde as águas agitadas pareciam me convidar a mergulhar no desconhecido. A lua estava escondida entre nuvens pesadas, e o único som era o das águas batendo contra a madeira do meu barco. Ao chegar perto da zona escura, o rio parecia respirar, como se estivesse vivo. O vento estava calmo, mas as águas se agitavam sem razão, como se algo invisível estivesse se movendo nas profundezas. Com um nó na garganta, decidi mergulhar. As águas estavam mais frias do que eu lembrava, e ao descer, uma pressão crescente me envolvia. A escuridão era total e só as minhas mãos tateando o fundo me guiavam. Mas então, algo se apresentou diante de mim. Uma embarcação antiga, completamente submersa, envolta por correntes enferrujadas. O casco estava repleto de ossos humanos e símbolos, gravados com precisão, cobriam as tábuas de madeira podres. Não pude evitar, as palavras da velha pescadora voltaram à minha mente. O rio é uma barreira entre este mundo e outro. Antes que pudesse compreender a totalidade da visão, uma força me puxou. Algo ou alguém me impedia de subir à superfície. Lutei com todas as minhas forças, sentindo uma presença crescente, fria e ameaçadora. Finalmente, com um esforço final, consegui romper a pressão e emergir, respirando com dificuldade. Cheguei à margem, tremendo. O rio havia me mostrado o que guardava, aquela embarcação, aqueles ossos. Não eram apenas vestígios do passado, eram uma advertência. O que o rio esconde é muito mais do que uma lenda, e, se fosse despertado, traria o fim de tudo. Os dias que se seguiram ao meu retorno foram diferentes, como se o próprio tempo tivesse se distorcido. Eu tentava seguir minha rotina de pescador,
Mas o rio nunca mais foi o mesmo. Suas águas, que antes eram meu companheiro silencioso, agora pareciam vigiar cada movimento meu. Havia uma tensão no ar, como se o rio estivesse esperando algo de mim, esperando que eu pagasse pelo que fiz. A cada noite, sentia os olhos do rio sobre mim, como se algo ou alguém estivesse me observando, esperando. Eu tentava ignorar, mas os sussurros nas águas não me deixavam em paz. O que eu havia visto, o que eu havia perturbado, ainda estava lá. E de alguma forma, estava mais perto de mim do que eu imaginava. Naquela noite, a sensação era ainda mais forte. O céu estava carregado, como se a natureza em si quisesse se vingar. Enquanto me aproximava do meu barco, ouvi um barulho estranho vindo das águas. Era como um chamado, profundo e inconfundível, como se algo invisível me convencesse a voltar. O som era inconfundível. O rio não estava mais calmo. Ele estava agitado, como se algo o estivesse forçando a subir. Fiquei ali, paralisado, olhando para a escuridão da água. A sombra do que eu havia libertado parecia estar se aproximando, mas eu não sabia se deveria enfrentar o desconhecido ou deixar o segredo enterrado de uma vez por todas. Uma escolha que, no fim, nunca poderá ser revertida. Eu sabia que não teria paz enquanto o rio não tivesse a última palavra. E então, com o coração acelerado, eu entrei no barco. O que aconteceria a seguir, só o rio saberia. Eu sou Joana Ribeiro, nascida e criada em Paricatuba, uma vila pequena, simples e pacata, encravada no coração da selva amazônica. Desde que me entendo por gente, a vida aqui sempre seguiu seu curso tranquilo, com os mesmos rostos, as mesmas paisagens. Há mais de 30 anos me tornei dona de uma hospedaria simples, onde recebo aqueles que, como eu, buscam a serenidade do lugar. Nada de luxo ou conforto excessivo. Apenas um abrigo para quem precisa. Cresci ao som das águas do rio Amazonas, tão próximas e familiares. Mas foi em um de meus passeios à Ponta Negra que tudo mudou. Quando criança, adorava ir para lá com minha família. O local era nosso destino preferido para se refrescar nas águas calmas e mergulhar em uma paz que só aquele rio poderia proporcionar. As tardes eram sempre quentes e agradáveis, e as árvores ao redor ofereciam uma sombra generosa para descansar. No entanto, algo aconteceu em 1991 que mudou para sempre minha relação com a Ponta Negra. Eu me lembro como se fosse ontem, embora tentasse apagar essa memória. Um passeio simples, como todos os outros, se transformou em algo inexplicável. Algo ali nas águas estava diferente. Desde aquele dia, um temor, uma sensação de que algo errado se escondia nas profundezas, me acompanhou. Não consigo descrever o que senti naquele momento, mas algo dentro de mim dizia que não deveria voltar. E, de fato, nunca mais consegui. Hoje, quando me vejo à margem do rio, os sons de suas águas não são mais os mesmos. Há um eco distante, como se algo me chamasse, mas eu sei que não posso responder. Era um dia nublado, mas nada que indicasse que aquele passeio seria diferente dos outros. O vento, forte como sempre, agitava as árvores ao longo do caminho. A vegetação densa da selva parecia respirar com a força do vento, e o som do rio distante já fazia parte do nosso mundo. Eu estava com minha mãe, meu pai e meus irmãos, todos animados, como sempre ficávamos quando o destino era a Ponta Negra. Ao chegarmos,
Notei que o céu estava mais fechado do que o habitual. As nuvens, pesadas e cinzas, cobriam quase todo o horizonte, e o vento parecia não cessar. Mas, mesmo assim, seguimos em frente. A praia da Ponta Negra estava deserta. Estranho para um domingo, mas quem se importava? Sempre tivemos aquele lugar para nós, longe do movimento da cidade. A água, no entanto, estava diferente. Ao tocá-la, percebi o frio que se espalhava pelos meus pés, algo inusitado para as águas do Amazonas, que costumam ser mornas e acolhedoras. A sensação era de desconforto, mas ninguém parecia perceber. Meu pai entrou com os outros enquanto eu hesitava. Olhei para o outro lado da margem e, ao longe, vi um homem solitário, morador da região, que nos observava. Ele não se aproximou, apenas nos olhou com uma expressão que eu não soube definir. Não era hostil, mas havia algo em seu olhar que me inquietava. Algo que parecia dizer: não fiquem aqui. Contudo, ninguém mais percebeu. O que todos viam era apenas mais um dia comum. Mas eu sabia, mesmo naquela hora, que não seria. Estávamos todos na margem, a água fria nos tornozelos, quando algo começou a acontecer. O vento, que antes era constante, agora parecia sussurrar em meio às árvores, como se tentasse comunicar algo. Eu tentei ignorar, atribuindo tudo à minha imaginação. Mas então, os sussurros começaram a vir da água. Eram fracos, quase imperceptíveis, mas suficientes para me deixar inquieta. Uma série de murmúrios, quase como vozes abafadas, que se entrelaçavam no som do rio. Não eram palavras, mas algo mais, como se o próprio rio estivesse tentando falar. De repente, minha filha mais nova, com seus 7 anos, segurou minha mão e, com os olhos arregalados, apontou para a água. "Olha, mamãe, o que é aquilo?" Ela estava tremendo, e eu segui seu dedo, tentando ver o que ela estava observando. Ao longe, na água, algo se movia. Uma figura esbranquiçada, pálida, que parecia flutuar sobre a superfície. Desapareceu rapidamente, como um reflexo quebrado. Eu não acreditei no que vi, mas a sensação de terror foi imediata. O ar estava mais pesado agora. O silêncio que se seguiu foi opressor. Meus irmãos, que até então se divertiam, pararam de rir. Todos sentiram o peso da mudança no clima. O morador local, que nos observava do outro lado da praia, atravessou a margem em nossa direção. Sua expressão estava séria, os olhos fixos em nós, como se já soubesse o que viria. "É melhor saírem daqui agora", disse ele com uma voz grave. Ignoramos o aviso, achando que ele estava apenas sendo supersticioso, mas a sensação de desconforto tomou conta de todos. O que antes parecia um simples dia à beira do rio, agora se tornava um pesadelo. Algo estava nos observando e todos podiam sentir. Enquanto tentava acalmar minha filha, minha atenção se dispersou por um breve momento. Olhei para o lado, para os meus irmãos que estavam mais adiante, tentando atravessar a água, e então, quando voltei o olhar para minha filha, ela já não estava mais ali. O pânico se apoderou de mim instantaneamente. A sensação de desorientação tomou conta, e o som do rio, que antes era suave, agora parecia um rugido distante. Eu gritei seu nome, mas a resposta que veio foi o eco vazio daquelas águas traiçoeiras. A busca foi frenética. Chamei por ela, corri ao longo da margem sem saber para onde ir. O vento uivava, como se zombasse de minha aflição. Cada passo parecia me afastar mais da solução, e o medo crescia como uma sombra, engolindo tudo.
Foi quando, ao virar perto de uma formação rochosa, meu pé tocou algo duro, enterrado na areia. Ao puxar, encontrei um amuleto antigo, de aparência estranha, com inscrições que eu não reconhecia. Ao tocá-lo, uma sensação gelada percorreu meu corpo. Algo ali estava errado, e aquela presença indescritível me arrepiava. Minha respiração falhou e meu coração batia mais rápido, mas continuei a busca até que a encontrei. Ela estava deitada na areia, com os olhos fechados, como se estivesse em um sono profundo. Ao tocá-la, senti um frio estranho em sua pele. Quando abri os olhos, não havia ali a criança que eu conhecia. Seus olhos estavam vazios, sem brilho, como se algo tivesse arrancado sua alma. Ela não falava, apenas murmurava palavras incompreensíveis, com um tom que me gelava a espinha. O medo tomou conta da nossa família, e a sensação de que algo muito pior ainda estava por vir parecia incontrolável. De volta à hospedaria, o silêncio era opressor. A sensação de que algo terrível havia acontecido era quase insuportável, e minha filha, que antes era tão cheia de vida, agora mal falava. Ela passava os dias em um estado de transe, murmurando palavras que eu não conseguia compreender, seus olhos vazios, como se estivesse perdida em um lugar que ninguém mais podia alcançar. O medo se apossou de mim, mas o desespero foi maior. Eu precisava entender o que acontecera, o que havia marcado minha filha, e por que ela estava assim. No fundo, sabia que não estava lidando apenas com uma simples coincidência, mas com algo muito mais profundo, algo enraizado naquela terra. Então, decidi perguntar aos moradores mais antigos de Paricatuba. Talvez alguém soubesse algo. As histórias que ouvi foram suficientes para me deixar mais assustada do que nunca. Alguns falavam de antigas maldições que afligem aqueles que ousam perturbar as águas da Ponta Negra. Diziam que as águas ali não eram apenas água, eram morada de espíritos guardiões, seres antigos e poderosos que vigiavam o rio e protegiam os mistérios que ele escondia. Outros sussurravam sobre entidades que exigiam sacrifícios, almas que tinham de ser entregues para manter o equilíbrio, ou quem sabe, para acalmar as águas. Eu sabia então que minha filha tinha sido marcada por algo que não podia compreender. Seus comportamentos estranhos se intensificaram nos dias seguintes. Ela parecia sempre distante, como se vivesse em outro mundo. Desesperada, procurei por uma mulher mais velha da vila, conhecida por sua sabedoria sobre as coisas do além. Ela vivia isolada, longe de todos, e eu soubera que ela poderia saber mais. Quando finalmente a encontrei, ela me olhou com seus olhos profundos e cansados e disse apenas: "O rio cobra aqueles que se atrevem a tocá-lo. O preço será alto." Seus olhos brilharam com um conhecimento sombrio, como se ela soubesse exatamente o que acontecera, mas estava relutante em falar mais. Eu estava apenas começando a entender a magnitude do que minha família havia desencadeado. Enquanto procurava respostas, comecei a entender que o que acontecia com minha filha não era algo isolado. Havia algo em Paricatuba, em seu passado, que estava entrelaçado com a nossa própria história. Ao investigar mais profundamente, falei com os mais velhos da vila, aqueles que conheciam os segredos mais antigos. E algo começou a se revelar, fragmentado, como um pesadelo que se apoderava de cada canto dessa terra. Foi então que soube que minha família tinha laços profundos com a vila, laços que remontavam a gerações. Meu bisavô,
um homem de caráter forte, foi o responsável por uma antiga construção que ainda permanecia de pé, embora mal visível em meio à vegetação crescente. Essa construção, diziam, estava ligada a rituais esquecidos, praticados por aqueles que, por ignorância ou necessidade, se deixaram envolver pelas águas do rio. Fui àquela construção, que agora estava apenas em ruínas, e algo dentro de mim sentiu a presença de um poder há muito adormecido, algo que agora começava a despertar. Juntei as peças e percebi com um sobressalto que o sangue da minha família estava intrinsecamente ligado ao mistério das águas. A minha própria linhagem, embora desconectada das práticas antigas, estava marcada pelo mesmo destino. O rio, as águas da Ponta Negra, pareciam ter uma ligação direta comigo, e eu já não sabia mais se o que acontecia com minha filha era fruto do acaso ou se de algum modo estávamos sendo puxados de volta para cumprir um destino que jamais escolhemos. O que mais me aterrorizava era a percepção crescente de que o sacrifício exigido por aquela entidade poderia ser algo ainda mais próximo de mim, algo que eu não queria nem ousar pensar. Meu coração se apertou ao perceber que, para quebrar a maldição, eu poderia ter que pagar um preço muito mais alto do que imaginava. O silêncio da noite era profundo, quase ensurdecedor. Aquelas águas, que antes pareciam acolhedoras, agora me pareciam uma armadilha. O que eu temia havia se materializado, e a sensação de estar sendo puxada para o abismo se intensificava a cada passo. Frente à velha construção, eu me vi diante de uma escolha impossível. Realizar o antigo ritual, sacrificar algo ou alguém para que minha filha voltasse ao seu estado natural e a paz se restabelecesse em Paricatuba, ou enfrentar a entidade e arriscar tudo, na esperança de encontrar uma solução que não exigisse mais dor. O velho livro que eu encontrara na casa da mulher sábia falava sobre rituais de sacrifício, mas também alertava sobre os perigos de desafiar as forças que habitavam as águas. Ao ler suas palavras, algo em meu íntimo me disse que o mal que afligia minha filha não poderia ser apaziguado com mais sofrimento. Ela já havia sido marcada demais. A decisão estava tomada. Eu não sacrificaria ninguém. Enfrentaria a entidade diretamente, desafiando-a, mesmo sabendo que as forças sobrenaturais à minha volta seriam poderosas. Segui para o centro da construção, onde a sensação de presença era mais intensa. O vento uivava com mais força e as sombras pareciam ganhar vida ao meu redor. Com um grito que ecoou pelo espaço vazio, eu desafiei o mal. O chão tremeu e uma presença gelada me envolveu. O rio parecia rugir, as águas turvas se levantando como se quisessem me engolir. Mas minha determinação era mais forte. Com cada palavra que eu proferia, uma força invisível se dissipava ao meu redor e a entidade começou a enfraquecer. Eu não sabia quanto tempo passei ali, mas aos poucos o peso foi se afastando. Quando finalmente voltei à margem do rio, minha filha estava ali, como se nada tivesse acontecido. Seus olhos, agora claros, me olharam com um brilho que há muito eu não via. O mal se dissipara, mas eu sabia que aquele dia marcaria a história de Paricatuba para sempre. As águas da Ponta Negra, que outrora representaram alegria, agora eram um lembrete do equilíbrio perdido e das forças que ali habitam. A vila nunca mais seria a mesma, e eu, de alguma forma, também não. O rio, que sempre foi parte de minha vida, agora era um enigma que eu sabia ser melhor respeitado
em silêncio, à distância.